Podemos sentar, queridos irmãos e irmãs, agradecemos o espaço que você nos oferece e também aproveita, através do nosso canal no youtube.com/Paróquia Nossa Senhora do Brasil. Lembramos a nossa meta para até o final de maio chegarmos a 3.000 inscritos. Então ajude a divulgar para que mais e mais pessoas possam, durante esse período de pandemia, celebrar, alimentar a sua fé através da programação do nosso canal. Olha, que bênção! 2.000 pessoas visualizaram essas 24 horas de oração. Um final de semana de missa, com as missas lotadas. Obrigado por você nos ajudar a evangelizar. Quarto domingo da Páscoa é o domingo do Bom Pastor, em todos os anos litúrgicos. E a igreja nos chama a rezar pelas vocações sacerdotais, religiosas. Elas não falta o chamado, faltam respostas, faltam perceber o chamado e a coragem da resposta. Sabemos o quanto essas duas vocações são importantes na vida de nossa igreja. E ao celebrarmos o domingo do Bom Pastor, nós somos chamados a nos colocarmos como ovelhas que ouvem a voz do pastor. A palavra nos diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor e também a dos estranhos. Conhecer a voz do pastor. Hoje em dia cresce bastante aí a companhia dos animais dentro de casa, não é verdade? Esses dias eu fui jantar antes da pandemia, na casa de um paroquiano aí no apartamento, fiquei admirado. Sabe o que tinha de estimação? Um galo. Falei, misericórdia, achei que era só cachorro. Um galo. E sabe que o galo começou a bicar o pé do padre, porque eu não conhecia, mas com os familiares era um afavo, né? Ou seja, os animais conhecem quem o pastoreia, como os cachorros. Hoje levam os cachorros para passear e os pais para o asilo, né? Não passeiam mais com os pais. Mas é fato que os animais conhecem. A mamãe, a dona Hermínia, tem lá o seu cachorro, o Fred. Olha que ela ficou hospitalizada e esse cachorro não comeu durante o período da internação. Ou seja, os animais conhecem quem o pastoreia, quem o influencia. Nós somos chamados a essa intimidade, conhecer a voz do pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele nossos afavos, a liberdade para Ele agir em nós. E como é difícil. Quando Jesus diz, eu sou a porta, o que significa a porta? Porta é acesso, porta é direção, porta é caminho. Ele é o acesso ao céu. Eu sou a porta. Como é difícil permitir o Senhor ser o nosso pastor. Em tempos de pandemia, visualizamos com mais bondade, com mais clareza, a voz do pastor.
Façamos esse tempo de pandemia um tempo para se organizar e identificar a voz de Jesus, da sua palavra, obedecê-la como São José e criar espaço para ele se desenvolver em nós. Antes da pandemia, era muito fácil encontrar entre nós ou dentro de nós trabalho, não via hora de chegar o sábado, o domingo para descansar, o que é muito necessário. Mas chegando o domingo, hora de ir para a missa, mas eu estou cansado, eu vou dormir um pouco mais. Depois à tarde, já ali, por horário do almoço, alguém já o convidava para um almoço, ou lembrava da visita que ia fazer, o futebol à tarde, uma bebida. E não é que o que estava desanimado se animava. Rezar, dar liberdade para Jesus ser o pastor. Quantas vezes que faltamos à missa aos domingos, que é o mínimo. O ideal é a comunhão diária. Comunhão diária. É bom lembrar que o ser humano, nós, somos 3 realidades. Corpo, alma e espírito, ok? Ninguém tem a dúvida disso. O corpo é a matéria, essa matéria que um dia a terra há de comer. A alma é o que nos conecta com tudo que nos anima, ânimo. Talvez a alma possa estar na matéria. Tudo aquilo que me dá ânimo. O que é que te dá ânimo? É um namoro, é um matrimônio, é o trabalho, é uma conquista. Então nós precisamos colocar o ânimo, a alma, nas coisas de Deus, do bom pastor. E o Espírito? O Espírito é que nos conecta com o transcendente, com o céu. Então nós somos corpo, alma e espírito. Como que está essa harmonia do nosso ser para Jesus influenciar, pastorear? Olhemos a primeira leitura, a vida de Pedro. Pedro, um ser convertido, e ele de pé, no meio, nem na frente nem atrás, mas no meio da comunidade. Ele realiza esse pastoreio de Jesus em sua vida, e ele é o pastor que influencia a vida das pessoas. Homens de Israel, mulheres de Israel, aquele que vocês mataram, Deus o constituiu Senhor e Jesus Cristo de nossas vidas. É Ele o Senhor. E o povo que ouvia ficaram assustados, amedrontados, e começaram a perguntar à comunidade, aos apóstolos, qual foi a pergunta que precisamos fazer? Nós também precisamos fazer essa pergunta. Irmãos, o que devemos fazer? O que devemos fazer a partir da liturgia do bom pastor? Pedro responde, o que devemos fazer? Convertei-vos cada um de vós. Convertei-vos, voltar para ouvir a voz do pastor. Deixe a voz de estranhos. De vez em quando, para não dizer de vez em sempre, alguém diz, eu não consigo deixar aquela amizade, ou aquele grupo que me manda cada coisa aí pelo celular. Por que você está ouvindo a voz de estranhos? Quem ouve a voz do Senhor não tem espaço para a voz de estranhos.
que o Senhor seja a porta, seja o acesso para cada um de nós. Que nós não possamos duvidar, vacilar em desenvolver a nossa vida para que Jesus seja o pastor. Há vidas que às vezes o marido é o pastor, a mulher, uma amizade. É preciso deixar Jesus ser o bom pastor que nós iremos amar com a qualidade do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.